Vamos lá, pessoal. Nós vamos começar a tratar agora da parte de front-end das nossas aplicações PWA. Até então a gente trabalhou somente com a parte de back-end e agora nós vamos começar a tratar da parte de front-end. O nosso front-end vai ser tratado utilizando a ferramenta, na verdade um framework, né, para auxílio no desenvolvimento de front-ends, que é o React, tá? Esse framework, eu posso até ter outros frameworks que poderiam ser utilizados para desenvolver front-end, mas o React é o front-end mais utilizado atualmente no desenvolvimento de front-ends, né, dentro dessa estrutura de back-end, front-end que a gente tem trabalhado aqui. Então a opção pelo React, na verdade, tem vários motivos, mas eu não vou entrar em muito detalhe com relação ao porquê a opção por React, tá? Existem vários vídeos aí na internet que comparam aí Vue, React e outras possibilidades aí para desenvolvimento. Eu particularmente gosto bastante do React e é o que a gente vai tratar aqui dentro desse curso, tá ok? A parte de front-end nós vamos tratar em 3 momentos. O primeiro momento vai ser relacionado à construção de um protótipo usando componentes externos, tá? E essa parte a gente vai chegar, na verdade, a partir desse passo, né? A construção de um protótipo que não será funcional, mas eu vou ter toda a parte de visualização e de interação já pronta, né? Então é um primeiro passo que é importante para a gente entender como é que eu trato a questão de componentização dentro do React, que é um dos itens muito importantes para que eu possa estar escolhendo o React, ok? E no segundo passo vai ser feito a vinculação da parte de front-end com a parte de back-end, ou seja, eu vou mostrar como em cima desse protótipo a gente pode estar vinculando e fazendo comunicação com as nossas API REST que a gente desenvolveu até o momento. E no passo 3 nós vamos chegar até os detalhes de implementação que nos levam a poder dizer que a gente tem uma aplicação PWA disponível. Tudo bem? Então, esse é o roteiro da parte front-end. Nesse vídeo nós vamos estar trabalhando somente a parte relativa à componentização, às possibilidades de componentização, entender como isso funciona dentro do React. Tudo bem? Então vamos lá. O protótipo que a gente vai desenvolver, todo o código que eu vou mostrar para vocês hoje, eu não vou escrever código, na verdade. Eu vou simplesmente explicar o código nesse momento, tá? Esse código todo está disponível lá no GitLab do curso. É só entrar na sala virtual do curso e vai estar disponível o acesso para o GitLab e o material está lá. Acho que ele está descrito como Front-end Bootstrap passo 1. Tá? Ou Front-end React passo 1. Um desses nomes, não tenho certeza o que ficou disponível lá para vocês, tá? Mas é esse código que concentra tudo que eu vou estar mostrando hoje para vocês nesse vídeo, ok? Então eu já acessei o material aqui, na verdade eu tenho aqui minha pastinha de front-end, tá? E a partir do momento que eu entrei nessa pastinha de front-end, eu dando um yarn start, ele vai subir a minha aplicação e eu vou mostrar para vocês agora qual é o objetivo da aplicação. Na verdade é uma aplicação bastante simples. Aqui eu estou usando o Google Chrome, tá? Essa aplicação, na verdade, tem 3 telas, tá? Eu estou chamando essas telas de módulos. Depois vocês vão entender por que eu vou explicar isso para vocês, por que eu estou chamando essas telas de módulos. Mas a ideia aqui é uma implementação simples de um cadastro de alunos, tá? Se vocês lembrarem dos nossos códigos relacionados a API REST, o que a gente fez foi trabalhar em cima de documentos
com informações mínimas, não vou nem dizer básicas, relativas ao aluno. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Na verdade é só transformar aquilo que a gente disponibilizou lá em termos de API REST em algo que eu vou estar interagindo. Ok? Então tem uma tela inicial onde eu tenho um menu. Tá? Nesse menu eu vou ter duas opções, uma opção de cadastro e uma opção de lista. Tá? Essa figura aqui é uma figura inicial apenas para mim poder fechar essa tela. Tá? Quando eu clico na opção de cadastro, ele vai para uma opção onde eu tenho dois campos a serem preenchidos, um com nome e outro com o e-mail do aluno, e um botão cadastrar. Então essa aqui seria uma segunda tela. E se eu clicar em listar ou lista, ele vai me apresentar uma tabela com as informações do nome e e-mail dos alunos já cadastrados. Se eu quiser voltar, né, na verdade aqui ele clicando sobre alunos aqui diretamente, ele não entrou no menu, clicando sobre alunos diretamente ele vai voltar para a tela inicial. Então é uma aplicação simples que possui três telas especificamente: a tela de alunos, a tela relativa ao cadastro e a tela relativa à lista. Então vocês podem observar, isso é importante porque no nosso código a gente vai chamar isso vai concentrar isso com o nome de módulos, tá ok? Então vamos voltar lá para o código. Bom, como é que funciona o React? O React ele possui uma ideia de desenvolver componentes para serem reutilizáveis. Então o que acontece? Até vou voltar na apresentação aqui. O que a gente pode observar aqui? Como a gente pode observar esses componentes aqui já nos códigos? A gente pode observar que quando eu estou aqui na parte inicial do meu aplicativo, eu tenho um menu. Quando eu vou para a parte de cadastro, eu continuo tendo menu. E quando eu vou para a parte de lista, eu continuo tendo menu. Então, esse menu aqui, ele seria interessante se eu desenvolvesse ele de uma forma que eu não precisasse reconstruir ele para cada página que eu estou apresentando, tá? E a ideia do React é permitir que eu consiga construir isso de uma forma um pouco mais facilitada, através da ideia de construção de componentes. Componentes são o que no front-end? São elementos visuais que eu posso estar reaproveitando ou que faça sentido eu reaproveitar, tá? Então, no código que a gente vai analisar, eu já tenho vários componentes aqui, tá? Por exemplo, eu tenho um componente que apenas me mostra essa figura, eu tenho um componente que é responsável pela minha barra pelo meu menu, eu tenho um componente que trata esse formulário e eu tenho um componente que trata apenas a lista, não o menu. Então eu tenho vários componentes individuais que vão tratar questões de interação e visuais de forma separada e depois eu vou juntá-los todos. Então, na estrutura de código que a gente tem disponível, se eu entrar aqui na pastinha SRC, vocês vão ver que eu tenho uma pastinha de módulos, que eu vou fechar aqui, e uma pastinha de componentes. Na pastinha de componentes eu coloquei os componentes individualmente e nos módulos eu coloquei a construção dos módulos, ou seja, das telas, unificando esses componentes, ok? Então, se a gente fosse olhar um código gerado naquele Create React App, a gente ia ter o que lá? A gente ia ter na pastinha de SRC, a gente ia ter dois arquivos iniciais, um chamado index.js e o outro chamado app.js. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso index.js inicialmente, nesse caso aqui não vai ser, mas o index.js gerado originalmente por Create React App, ele tem uma chamada para uma tag app, que nada mais é do que uma chamada para aquela tag que a gente chamado para um componente, né? Um componente app, né? Que vai ser chamado a partir da raiz do código do nossa estrutura do React, tá? Além dos componentes que
a gente pode estar desenvolvendo, depois quando eu mostrar os códigos individualmente, fica mais fácil de entender como eu implemento os componentes efetivamente. Tá? Eu posso chamar outros componentes dentro dos componentes que eu estou criando. Isso é uma coisa bastante natural, eu utilizar outros componentes, principalmente componentes pré-prontos, componentes visuais já testados e trabalhados, que isso é característica de desenvolvimento, né, baseado em componentes. Eu estou buscando reaproveitar da melhor forma possível os componentes. Então, antes de começar a ver o código especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre esses componentes externos que eu posso estar trazendo para dentro dos componentes que eu vou estar criando através do React, tá? Então, o que acontece? Existe, na verdade, várias estruturas que permitem que eu esteja utilizando componentes externos pré-prontos, na verdade, que me facilitam o desenvolvimento de, principalmente, interação, apresentação de front-end, ok? Bom, o que eu estou trazendo para vocês agora é um resultado. Existe, na verdade, todos os códigos que a gente utiliza a partir do Node, né? Então a gente vai continuar utilizando o Node, né, como base para o desenvolvimento de front-end, só que agora mais voltado para a parte de front-end especificamente, né, e utilizando inclusive componentes externos. Então, quando a gente está trabalhando com o Node, a gente utiliza um gerenciador de pacotes para poder fazer a instalação desses pacotes externos, né? Como a gente já fez anteriormente com Express, com Mongoose e com outras situações. Então a gente utiliza ferramentas do Node, que seria um gerenciador de pacote, para poder fazer essa instalação desses componentes ou módulos externos. No caso agora a gente vai estar mais voltado para componentes visuais, né, que são disponíveis para desenvolvimento de front-end. Então o que acontece? A gente utiliza o NPM ou então o Yarn. O Yarn, na verdade, ele se baseia, né, no NPM. E existe, na verdade, uma página chamada NPM Trends, né, que permite que eu observe quais são os módulos, quais são os componentes mais utilizados, porque toda vez que eu faço uma instalação via NPM, eu busco essa informação remotamente e o NPM Trends tem uma informação bem precisa de quanto se fez download de uma determinada tecnologia. Então a gente consegue saber quem está usando, quais são as tecnologias mais utilizadas. Então, dentro dessas tecnologias várias que tem lá no NPM, né, que a gente pode fazer download, que ele consegue controlar, eu trouxe aqui algumas que têm relação com a parte visual, componentes visuais que eu posso estar aproveitando. Só para vocês terem uma noção. Esse menuzinho aqui, não fui eu que criei, na verdade eu usei um componente para facilitar a construção desse menu dessa forma aqui. Todo esse layout, essa questão das cores, um branquinho, outro mais cinza, isso aqui também eu estou usando um componente visual que está facilitando a criação dessa parte visual. A parte aqui do cadastro, né, essa estrutura de botar nome, o botão com esse formato, tudo isso está vindo de um componente externo que obviamente eu vou configurar para que ele apareça aqui corretamente. Então, além de eu ter os meus componentes que eu citei para vocês aqui, que seria um componente relacionado a todo esse formulário, eu tenho componentes individuais aqui para cada um desses elementos interativos ou apenas ou somente elementos visuais aqui, ok? Então, o que acontece? Voltando à página do NPM Trends, cadê? Que isso aqui não. Aqui. O que acontece? As bibliotecas de componentes ou as implementações de componentes externos pré-prontos que eu poderia estar utilizando, né? Eu montei um gráfico aqui. Esse gráfico eu posso montar isso dinamicamente, é só digitar o nome aqui do pacote, ele vai adicionar aqui e ele está me mostrando os downloads nos últimos 6 meses com relação às tecnologias. O que a gente vai observar aqui? Isso que eu queria mostrar, que de alguns componentes visuais existe um chamado React Bootstrap, tá? Que ele é o mais downloadado, digamos assim, né? Ou aquele que é mais feito downloads nos últimos 6 meses. Isso dá um indício de que é um componente visual bastante aceito, bastante utilizado, né? Por N motivos. Funciona bem, tem bastante documentação, tudo isso acaba, de certa forma,
influenciando na escolha de um dos componentes, tá? O segundo colocado aqui em downloads é o chamado React Strap. Tá? O React Bootstrap, na verdade, é só uma adaptação do já famoso Bootstrap, né, para implementações JavaScript, né, adaptado à estrutura do React. Tá? Então eu tenho o React Strap. Em terceiro lugar aqui eu tenho o Material UI. Depois eu tenho o React Toolbox e o Prime React, tá? Que é a adaptação do Prime Face. Eu abri aqui o site de todos eles só para mostrar para vocês rapidamente, tá? Então o primeiro colocado é o React Bootstrap, tá? Então aqui tem inclusive a informação de como é que eu faço para instalá-lo. Vocês vão ver que é parecido, é muito similar ao que vocês já tinham fazendo. Nesse caso aqui ele está orientando a usar o npm em vez do yarn, mas seria npm install React Bootstrap. E onde isso? Dentro da pastinha de front-end que vocês estariam desenvolvendo, assim como a gente fez nos outros casos, tá? Então aqui tem as instruções de como é que eu faço para utilizar o React Bootstrap. Então nesse caso aqui ele está dizendo que eu tenho que fazer a instalação do pacote usando npm e depois importar o Bootstrap, né, CSS na minha aplicação. Depois a gente vai ver que na prática o que a gente fez foi utilizar para a construção desse layout aqui os componentes do React Bootstrap, tá? Então dentro do React Bootstrap eu tenho, além dessa página de orientação de instalação, eu tenho também uma orientação individual para cada um dos componentes que eu penso em utilizar. Então aqui, se eu quiser gerar alertas, ele me mostra códigos de como fazer, ok? Se eu quiser usar um outro tipo de componente aqui, por exemplo, button, eu clico aqui em buttons, ele vai mostrar como é que eu faço para criar um botão utilizando o componente pré-pronto. Então eu vou ter informações na página aqui de como eu vou chamar esses botões, como é que eu vou organizar esses botões de uma forma adequada. Então eu tenho vários componentes, tem componentes de form, carrossel aqui que seria para gerar esse tipo de visualização aqui de imagens, né? Eu tá navegando entre imagens. Isso aqui é bastante interessante quando a gente está trabalhando, passando, né, opções para um lado e para o outro. A gente pode usar esse elemento de carrossel e eu tenho informações de como é que eu faço para implementar esse exemplo e como é que eu poderia fazer para estar adaptando aí ao meu código, tá? Então tem informações específicas de cada componente, onde ele tem aí, os componentes têm ações específicas também. Então, além do React Bootstrap, eu tenho o React Strap, tá? Também tem componentes. Vocês vão ver que alguns têm componentes diferentes. Então, assim, não dá para dizer que a gente vai acabar usando apenas um, tá? Porque ele tem componentes diferentes, tá? Tem componentes gráficos, por exemplo. No React Bootstrap, originalmente eu não tenho gráficos, nenhum componente que eu possa estar construindo algum gráfico diretamente. Então vocês vão ver que a gente poderia estar utilizando outros componentes, né? O React Toolbox, por exemplo. Eu particularmente gosto um pouquinho dessa estrutura dele aqui, né? Gosto bastante dessa estrutura do resultado visual e das opções que ele acaba me apresentando no React Toolbox. Ele me mostra exatamente tudo que eu tenho que fazer aqui na hora de importar, quais são os elementos, quais são os componentes que eu vou estar importando, né? De onde eu vou buscar essa lib e como utilizá-los no meu código. Então, assim, todos os fornecedores de componentes, eles me permitem aí uma boa documentação, tá? Tem outro aqui chamado Material UI, né? Que é eu também acho bem agradável esse componente. E além disso, esse aqui ele tem o que eles chamam de temas premium, né? Que seria um conjunto de componentes, conjunto de estruturas mais organizadas, mais avançadas, que vocês podem ter resultados diferentes do básico que é naturalmente disponibilizado
pela ferramenta, tá? Inclusive alguns são pagos, outros não são pagos. Então, assim, se, por exemplo, aqui, esse aqui é free, esse aqui custa $39, esse aqui custa 69. Então, às vezes a gente quer criar uma estrutura visual mais agradável, que tenha um padrão, né? E tem alguns recursos, principalmente recursos gráficos, que nos ajudem a chegar na questão de usabilidade, né? De user experience que o meu cliente quer. Então, em alguns casos, até é interessante adquirir alguns pacotes de temas, porque isso aqui vocês podem usar várias vezes. Então é bastante interessante que ou eu utilize alguma coisa free ou eu utilize alguma coisa paga, desde que realmente eu esteja recebendo para construir, né? Então é só uma visualização. E o último elemento que eu coloquei aqui é o Prime React, que é originalmente do Prime Face. Também tem vários elementos visuais, né, que eu posso estar utilizando, né, para poder incluir, por exemplo, nesse caso aqui, Google Maps. É um componente que me ajuda a trabalhar a questão do Google Maps, como é que eu jogo isso para dentro da minha aplicação, como é que eu dimensiono, né, e como é que eu vou estar trabalhando alguns elementos. Então, todos esses componentes aqui são componentes construídos na mesma ideia de estrutural do React, porém são componentes pré-prontos que eu posso importar para dentro da minha aplicação e utilizar da parte visual de todo o trabalho que já foi realizado a partir dele e trazer isso para dentro da minha aplicação para tornar ela o desenvolvimento mais rápido e até mesmo usando um layout mais agradável, que se eu fosse construir cada um deles individualmente, talvez eu tivesse muito mais dificuldade e o resultado não ficaria tão bom, tá? Então o componente que eu utilizei nessa aplicação foi o React Bootstrap. Poderia ter utilizado outro, até assim, dentro de um estudo que eu fiz, eu até me agradaria de utilizar outros, mas como esse é o mais utilizado, pelo menos é o que é feito mais downloads, eu resolvi utilizar esse para a gente ver um pouquinho do resultado. Claro que a gente não está explorando muito isso, mas a gente já pode ver que facilitou um pouquinho a vida na hora de fazer o desenvolvimento. Outra coisa que ele mostra aqui no NPM Trends, que é interessante para quem está pensando em desenvolver aí, usando, né, como estrutura o Node e todos os elementos que acabam vindo dentro desse ecossistema aí do Node. Ele mostra aí uma espécie de estrela, assim, além dos downloads, ele mostra também quantas vezes foram atualizados, qual foi a última atualização. Esses stars aqui seriam indicativos de que são bem aceitos, que as pessoas gostam, né? Então vocês podem ver que o Material UI ele tem muitas estrelas, né? Não necessariamente é o mais downloadado, mas ele tem um bom reconhecimento, tá? E tem bastante atualizações, então isso acaba pesando um pouquinho, porque às vezes a gente pega uma aplicação, algum tipo de componente, algum tipo de biblioteca que não tem muitas atualizações, né? E ela é bastante utilizada, apesar de ser muito downloadada, ela não tem uma quantidade muito grande de atualizações. E atualizações recentes pode nos dar um indicativo de que ela está um pouco caindo, não vou dizer necessariamente em desuso, mas ela pode vir a cair em desuso rapidamente, né, num futuro próximo. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar observando também, se está sendo feita atualizações, né, o tempo de vida, né, há quanto tempo existe esse tipo de componente disponível, para a gente ver se realmente aquilo ali é um trabalho sério que a gente possa confiar, né, até mesmo na evolução, apostar nesse tipo de conhecimento. Ok, vamos então no nosso código lá. Bom, o que a gente vai observar aqui? Em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês sobre a questão das estruturas, né? Então eu tenho dentro da minha página da minha parte de SRC aqui, eu tenho minha pasta de componentes, minha pasta de módulos, tá? E antes disso a gente precisa dar uma olhadinha aqui nessa pastinha public. Essa pastinha public, ela tem um arquivo chamado index.html. Isso aqui é importante para a gente entender um pouquinho do React. A gente vai esquecer quase tudo que tem aqui por enquanto, depois a gente vai talvez voltar aqui, mas o que eu gostaria de destacar é isso aqui, ó. Existe uma chamada
dentro de uma div para um ID identificado como root, tá? Isso aqui, na verdade, vai dentro da estrutura do React chamar a base de componentes que eu tenho na minha aplicação, tá? Ou seja, é a partir desse componente aqui identificado como root dentro dessa div é que eu vou ter toda a minha estrutura de códigos. Então, dentro de uma implementação para web, né, o caso do PWA é para web também, eu sempre tenho que ter uma pastinha public e ele vai ter um arquivo index.html, porque é aquilo que vai ser buscado automaticamente quando eu coloco uma URL lá no meu browser. Ele sempre busca o /index.html. Se eu não colocar nada, ele busca isso. Então eu preciso, né, identificar, eu preciso ter esse arquivo, e esse arquivo está me direcionando para um ID root, tá? Um elemento root. Onde é que eu implemento esse elemento root? Esse elemento root, aí a gente vai começar a entender a estrutura do React. O elemento root, ele está sendo exportado no arquivo index.js. Aonde que ele está sendo exportado? Dependendo do que tem antes, vocês podem até analisar outros códigos aí, mas vocês vão ver que ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está identificando o index, tá? Aqui, ó. Ele está dizendo que esse cara aqui vai ser o root. Ou seja, esse aqui é meu código. O meu index.html acaba chamando ou identificando que eu preciso executar o index.js. Por quê? Porque é aqui que eu estou definindo quem é o root, tá? Então ele está renderizando aqui esse meu código, né? Isso aqui na verdade é uma chamada do React DOM, tá? Isso aqui eu vou aproveitar, já vou comentar com vocês aqui, uma chamada do React DOM para identificar qual é o elemento básico da minha aplicação, tá? E ele está mandando renderizar isso aqui. Ele poderia renderizar várias coisas aqui. No caso, eu já vou explicar o que seriam essas rotas aqui que foram criadas. Ok? Mas o mais importante aqui é o seguinte, se a gente fosse olhar, se eu retirar isso aqui rapidamente, a gente vai ver o seguinte, que eu tenho, na verdade, uma função sendo chamada aqui, né? Uma função chamada render. Então está abrindo parênteses aqui e está finalizando aqui, e dentro dessa função eu tenho dois parâmetros, sendo que um dos parâmetros é códigos e o outro parâmetro e o meu outro parâmetro vai ser como esse código vai ser localizado. Na prática, o único código que ele está chamando lá, sendo identificado, é o root, tá? Por que React DOM? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui vocês vão ver no início do código, isso aqui é importante, tá? Que eu estou importando o React e estou importando o React DOM. O React ele é necessário para todas as codificações que eu pensar utilizar que se digam React, tá? Só que tem um detalhe, o React ele não é exclusivamente para o web, ele pode ser para desenvolvimento de aplicações nativas ou próximo de nativas, híbridas, dentro de desenvolvimento mobile, tá? Então o React ele representa, essa importação do React representa toda a estrutura de componentes, de métodos que são necessários em implementação, como eu trabalho toda a minha estrutura dentro do React. E se eu quiser trabalhar usando o web, eu tenho que importar o React DOM, tá? O React DOM é o módulo ou API que vai permitir que eu trabalhe com a estrutura DOM, que seria a estrutura base de tags HTML, tá? Então eu estou usando aqui o React DOM para fazer a renderização. Se eu estivesse utilizando, eu poderia estar usando aqui outra coisa, eu poderia estar usando o React Native, que então as tags seriam diferentes, não são as tags HTML, seriam outras tags. Também trabalha com uma ideia de tags, mas seriam tags que gerariam resultados para uma aplicação mobile, não uma aplicação necessariamente web, tá? No caso do PWA, o que está se fazendo é o seguinte: eu tenho uma aplicação web que roda, que é armazenada temporalmente
no celular. Então eu tenho uma ideia de uma app, mas na prática eu tenho um código, uma implementação para o web, originalmente, né? Mas existem outras formas também. Existe o React Native Web, que permite que eu crie aplicações web a partir de tags React Native. Então isso a gente não vai tratar no curso, mas só fazendo um comentário. Então o que é importante aqui? É importante que eu tenha a importação do React como base e que eu importe o React DOM, que sem ele eu não vou estar entendendo nada dos HTMLs que eu estaria utilizando. Tá? Então é isso, esse objeto, o React DOM, que foi criado aqui, que vai ser chamado para renderizar o que? Renderizar o meu elemento root. Então na verdade esse aqui vai se tornar o meu elemento root. Ok? Então eu preciso desses dois códigos dentro do meu projeto front-end utilizando o React. Tá? Então essa pastinha pub que não está aqui por acaso, e esse arquivinho index não está aqui por acaso também, ele tem um papel bastante importante. Então o que ele faz? Esse código aqui, agora eu vou voltar ao que estava escrito anteriormente, né? Nesse caso aqui, eu estou usando neste caso aqui eu estou usando uma API chamada React Router DOM. O que significa isso? Significa que eu preciso ou eu posso definir rotas para determinados componentes diretamente. Então o que a gente observa aqui nesse código é o seguinte: eu criei um conjunto de rotas através da tag router. Isso aqui não é na verdade uma tag HTML, na verdade uma tag que é entendida pelo React Router DOM, tá? E essa tag switch vai dizer o seguinte, que qualquer um desses chamados aqui vai ser respondido. Então eu tenho um caminho para barra, um caminho para barra cadastrar, um caminho para listar, e cada um deles vai me responder o que? No caso de barra, ele vai chamar o componente app, certo? No caso de barra cadastrar, ele vai chamar o componente de cadastro, e no caso de listar, ele vai chamar o componente de lista, tá? Esses componentes estão aqui em cima, tá? O meu app, componente app, está aqui em barra módulos barra app. O meu componente de cadastro está no barra módulos barra cadastrar, e o componente de lista está no barra módulos barra listar. Ou seja, eles estão em algum lugar, estão aqui dentro dessa minha pastinha módulos, onde eu criei na verdade uma pastinha cadastrar, uma pastinha listar, e aqui está meu app.js, que seria minha aplicação ou minha tela inicial. A gente já vai chegar lá, tá? Então, só para a gente entender, esse esquema de rotas aqui já é alguma coisa que tem relação com uma das características de PWA, que é a definição de links únicos. Então aqui no caso eu teria links únicos, uma barra, um barra cadastrar, um barra listar, e ele vai me direcionar para componentes diretamente. Se a gente olhar a aplicação que a gente estava mostrando para vocês antes, a gente pode observar aqui em cima que eu consigo alcançar os módulos diretamente. Então barra, ele vai para a tela inicial, o barra, localhost 3000, barra cadastrar, né, que foi o que eu defini lá. Então ele vai direto para esse módulo aqui, e o barra listar, ele vai direto para esse módulo aqui. Então o que a gente consegue observar é que essas rotas, isso é bastante utilizado dentro do desenvolvimento quando se usa o React, ou até em outros casos, até dentro de desenvolvimento de API REST. Eu particularmente não utilizei isso dentro lá de API REST, porque eu achei que no momento era muita informação, mas também é bastante comum eu fazer um tratamento de rotas, né, criar rotas, criar caminhos já pré-definidos para serem atendidos dentro da minha API. Ok? Então, isso aqui são apenas exemplos aqui de por que eu tenho essas rotas. Então, o que vai acontecer? Como esse meu index aqui é o meu componente inicial, quando eu iniciar a minha aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser passar por aqui.
e aqui ele vai observar se o que eu defini lá no endereço foi barra, foi cadastrar ou foi listar. E dependendo do que eu coloquei lá na minha URL, ele vai direcionar para o componente. Então a gente vai começar aqui observando o componente app, né, que está onde? Que está dentro aqui, dentro das minhas importações, está aqui dentro do módulos /app. Tá? Outro detalhezinho que eu queria mostrar para vocês aqui é aquele import do Bootstrap que está sendo feito também dentro do index.js, tá? Além de fazer a instalação através do npm ou através do yarn, poderia ser também dessa forma. Eu também estou fazendo, eu tenho que ir lá ter uma orientação para que eu importe o Bootstrap, tá? Dentro do meu arquivo index. Então vamos passar para o barra, meu caminho de barra aqui, que vai direcionar para o componente app. O que ele está fazendo? Só para a gente entender. Então o que acontece? Eu até tenho alguns casos aqui que eu tenho alguns comentários nas minhas importações, tá? Mas vamos olhar aqui o código original dele, né? Vocês vão observar o seguinte, que eu estou importando do React Bootstrap alguns elementos, tá? Um elemento ou um componente chamado container, um componente chamado raw, um componente chamado call, ou seja, um componente para me organizar o meu container, ou seja, a minha estrutura visual, e definição de linhas, definição de colunas e quais são os elementos que vão ficar, outros elementos que poderiam ficar ali dentro. Tá? Então o meu app está fazendo isso, eu estou importando o Bootstrap, estou do React Bootstrap eu estou importando 3 elementos visuais e estou importando outros 2 elementos dos componentes que eu construí, que seriam um chamado menu e um chamado logo. Nesse caso aqui eu nem preciso criar rotas, tá? Porque eles são chamados diretamente aqui no código. Então o que acontece? Aqui no meu código, no React, aqui está se usando aqui um componente definido a partir de uma função. Então quando eu crio uma função app, eu estou criando um componente app, porque no final das contas, aqui no finalzinho eu mando exportar isso aqui como app. Tá? Então essa linha aqui é de extrema importância quando eu estou trabalhando com o React. Então o React, a definição de um componente, né, uma das formas é a definição de uma função. Essa função vai retornar alguma coisa, começa aqui. Essa coisa, na verdade, é um código parecido com HTML ou JSX, HTML, ou então simplesmente tags baseadas em componentes que já foram definidos. Encerrando-se isso aqui, eu fecho a minha função e mando exportar ela. A partir desse momento, essa função passa a estar disponível dentro da minha estrutura de códigos. Ok? Todo o código do React ele precisa ter algumas tags básicas. Muita gente usa div aqui, mas a div ela pode criar alguns espaços dentro da implementação. Então eu sugiro que, para via de dúvida, eu preciso de uma tag vazia e o fechamento de uma tag vazia antes de qualquer coisa que eu preciso definir, tá? É possível usar uma outra estrutura em vez de usar funções? Sim, é possível usar uma ideia de objetos, mas eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas eu poderia criar, em vez de criar uma função app, poderia criar uma classe app que estende componentes do React e um pouquinho diferente a sintaxe, mas o resultado é exatamente o mesmo. A diferença é que no JavaScript uma função também é um objeto, então assim, eu tenho essas flexibilidades dentro do JavaScript. Tá? Então, concentrando aqui internamente no retorno, ou seja, aquilo que vai ser mostrado quando eu chamar esse componente app, o que eu tenho? Eu tenho um container que inicializou e fechou aqui. Estou dizendo que esse container possui uma linha, 2 linhas, né? Eu estou iniciando o raw e fechando o raw. Dentro dessa linha eu tenho apenas uma coluna, né? Isso aqui é bastante similar com HTML, né? Quando eu preciso ter pelo menos uma coluna dentro de uma linha, tá? Eu não posso ter a linha isolada. E dentro da primeira linha / coluna eu tenho um chamado de um componente menu. Esse componente menu aqui já é o componente que eu construí. Então ele já faz parte dos meus componentes, não é um componente do Bootstrap. Eu estou usando do React Bootstrap, estou usando container por enquanto, raw e call.
e estou usando o menu, e na outra linha eu estou usando o logo. Então o resultado disso aqui é exatamente essa visão que a gente tem aqui. Quando eu chamo barra na minha aplicação, né, eu tenho na primeira linha eu tenho o menu, que é esse cara, e na segunda linha eu tenho a minha logo, ou seja, vai ser a apresentação da logo, que nada mais é do que a apresentação de uma imagem, utilizando, na verdade, um componente do próprio Bootstrap também para renderização de imagem. Vocês vão ver que está um pouco cortado, porque na verdade esse componente aqui ele cria um círculo na volta da imagem. No caso aqui não dá para ver direito, mas é isso que ele faz. Então, voltando para o código lá, vamos na sequência. Então, vamos analisar o seguinte, vamos analisar esse componente menu, que ele é bastante reutilizado, né? Vocês lembram que a gente está utilizando bastante esse componente menu, pelo menos em todas as telas que eu tenho, eu vou estar chamando esse componente menu. Onde é que eu encontro esse componente menu? Esse componente menu eu vou encontrar dentro da pastinha componentes, né? Como esse componente menu ele está, eu estou aqui no app.js, né? Eu tenho que dizer que eu tenho que entrar na pastinha de componentes, ou seja, eu tenho que voltar da pastinha módulos. Então esses dois pontos aqui representam que eu estou no código. Se eu estou no código app.js, eu estou dentro da pasta módulos. E para mim entrar na pasta componentes, eu tenho que sair da pasta módulos para entrar na pasta componentes. Então, no caminho, eu preciso usar os dois pontos que representa que eu vou estar voltando à pasta anterior, ou seja, para a pasta src, e a partir daí eu estaria entrando na pasta componentes e entrando na pasta menu, tá? Ou acessando o componente menu. Então, eu vou abrir aqui componentes e vocês vão ver que eu tenho aqui o menu. Eu vou abrir o menu para a gente dar uma olhadinha aqui que tem dentro do menu, tá? Então, meu menu, aqui no menu eu estou importando o React. Na verdade, vocês vão observar que todos os códigos eu preciso importar. Aqui no app.js estou importando o React, tá? Eu não vou precisar importar o React DOM o tempo todo, mas como eu estou criando um novo componente, estou fazendo a exportação, eu preciso importar o React. O React DOM, né? Eu não preciso importar o tempo todo, eu só vou importar quando eu estiver usando componentes visuais específicos do React, tá? Nesse caso eu estou usando outros componentes visuais aqui. Então estou importando outros elementos do React Router, tá? Do React Bootstrap. Um deles é o navbar e o outro é o nav, tá? Para poder definir o meu menu. Então aqui eu estou criando uma função que na verdade é a definição do meu componente menu, só reiterando aqui, no finalzinho eu mando exportar. Então isso aqui vai ficar disponível para mim como aquela tag menu que vocês viram a chamada anteriormente, tá? E aqui eu estou usando um elemento link container do React Router Bootstrap e nav do React Bootstrap. Tá? Para que serve isso? Na verdade é para mim poder criar as definições do meu menu, tá? Dizendo como ele vai ser estruturado, né? Para onde ele vai linkar. No caso aqui eu estou dizendo que alunos está linkando para o barra, e lá nas nossas rotas barra direciona para aquela estrutura app, lembra? Tá? Depois eu tenho aqui um outro elemento visual navlink aqui, né? Que vai ser direcionado para o barra cadastrar. Lembra que a gente analisou todas as rotas lá, as rotas únicas, e eu tenho uma outra situação aqui do meu lista, né, que ele vai direcionar para o listar. Então eu tenho todas essas tags aqui para navegação, e o meu navbar lá na verdade seria a minha barra e as minhas tags de navegação, tá? E o link container aqui seria um componente que permite que eu faça o direcionamento para as minhas rotas, ou seja, para os meus links. Então esse aqui é o menu, e esse menu que eu estou aproveitando ele em vários módulos. O outro componente que foi criado é o componente logo, tá? Também importa o React, importa uma imagem SVG aqui para poder criar
a questão da imagem mesmo, e importa o React Bootstrap Image, que é uma forma que eu tenho do React Bootstrap de plotar imagens. Então o logo na verdade passou a ser um caminho para uma figura, né? Aqui eu já coloquei figura, então é como se eu estivesse criando uma variável aqui. Aqui a definição da minha função logo, também da mesma forma como anteriormente, vou mandar exportar, então vai passar a ser vista como uma tag. Logo, a partir desse momento aqui, na linha 18, vai passar a ser vista como uma tag. E aqui eu estou usando o componente image, dizendo qual é o caminho dele e que ele é apresentado de uma forma circular, esse rounded circle. Ele vai representar que ele vai ser apresentado, né, de uma forma circular. Então são esses dois componentes aqui para a minha tela inicial, né, que seria o meu módulo app, né, então que a gente chamou aqui. Tá, então eu vou fechar aqui para não criar muita confusão e vamos partir para os outros códigos aqui. O menu a gente vai utilizá-lo várias vezes, né, vocês vão ver lá na minha construção. Então vamos olhar agora, pensar agora olhando para as rotas, né? Então tem a rota barra, a gente já analisou, e agora a gente vai para o componente cadastro, que é o componente chamado dentro de quando eu chamo barra cadastrar, ok? Então o meu componente cadastro, ele está aonde? Ele está aqui, ó, dentro de módulos.cadastrar, e é isso que a gente vai olhar agora. Então eu tenho módulos, cadastrar, vou abrir cadastrar e ele vai ter uma página index.js aqui. A página não, um JavaScript aqui, um componente, né, que na verdade vai ser um novo componente chamado cadastro, né, ok? Só que ele vai representar, ele não vai ser chamado dentro de outras páginas, ele vai ser simplesmente utilizado na hora de fazer as rotas. Então esse componente específico aqui, ele não é chamado como tag. Poderia ser chamado como tag? Poderia, mas ele não é chamado como tag, ele é chamado apenas lá no momento de definição das minhas rotas. Lembra? Aqui ó, eu estou chamando esse componente cadastro aqui. Então, apesar de eu colocar o nome da página de index.js, isso aqui é só uma forma de organizar melhor meu código, tá? Em vez de chamar o meu código de cadastrar.js, eu coloquei dentro de uma pasta cadastrar, porque aqui eu poderia ter outras imagens, então até por uma questão de organização, quando eu estou criando módulos, seria interessante criar uma pastinha e eu estou chamando de index.js, que seria o meu código principal, tá? Mas o que importa na verdade é como eu exporto. Se eu estou exportando como cadastro, eu vou conseguir buscar externamente como cadastro. Na hora de importar, eu vou importar como cadastro, não vou importar como index.js. O importante na verdade é como eu exporto. Tá? Eu tenho a função aqui, eu tenho a definição do componente, estou exportando. Ele vai ser chamado ele pode ser chamado de duas formas, através de uma tag aqui, né, na hora de renderizar isso para o meu usuário, ou então como uma forma indireta, né, através de uma rota, né, que a gente está, no caso do cadastro, a gente está chamando através de uma rota, a gente não está chamando ele dentro de uma tag, a gente está simplesmente chamando isso através de uma rota. Então esse código aqui, que seria o meu componente cadastro, ele, de novo, tem o container, exatamente como o app lá, né? Tem o container, tem as duas linhas com as duas colunas, tem o menu, ou seja, isso aqui está sendo repetitivo, tá? A diferença aqui é que ele tem um componente formulário, tá? O formulário agora é um outro componente que a gente vai observar agora, tá? Então o que tem no meu formulário? No meu formulário eu estou usando o React novamente, estou usando uma importação aqui para o Bootstrap, né, para o CSS do Bootstrap, e estou usando dois elementos visuais aqui, dois componentes visuais do React Bootstrap, que seria o form e o button, tá? Então só para a gente observar aqui, de novo, né, vou repetir isso aqui várias vezes. Eu estou definindo meu componente chamado formulário, tenho dentro da minha função um retorno, esse retorno vai ser a parte visual, no caso, tá? E eu estou exportando isso como formulário, por isso que eu consigo importar e chamar isso como tag em outros locais. Então eu tenho uma tag form, tá? Essa tag form, ela tem a possibilidade de criação de grupos, né? Nesse caso aqui eu estou definindo form label, tá? Com nome,
né? E com o form control, que é do tipo texto, que na verdade é a parte que é a parte do formulário que seria relativa ao input text, tá? E o placeholder aqui, que seria aquela informação que está sendo mostrada aqui. Então, olhando na prática, o que a gente tem aqui no cadastro? Eu tenho o nome, eu tenho aquela minha tag, esse código, né, que representa a caixa de texto, que é o form control, form label, form control, tá? E o placeholder, que é aquela informação que está sendo preenchida aqui dentro, ok? Então, voltando aqui, eu tenho o old form group para que basicamente para criar outra estrutura relativa às informações de e-mail. Então eu tenho um label de e-mail, eu tenho um control, que seria a minha caixa de texto, o tipo, que é um tipo e-mail, tá? E o placeholder, o que vai aparecer ali, tá? Esses elementos aqui eu também poderia fazer alguns controles aí para facilitar a verificação de caracteres preenchidos. Eu não estou fazendo nenhum tipo de tratamento aqui com relação a esses componentes que eu estou utilizando, mas eles permitem que se vocês utilizarem a documentação lá, vocês vão ver que é bem fácil, na verdade, de criar alguns controles aqui. Por exemplo, se eu quero verificar se tem um arroba, se tem um ponto, para eu poder ter os e-mails criados de uma forma adequada, tá? Por enquanto nada, por enquanto estou preocupado apenas com a questão visual. E eu tenho um elemento, o componente button, tá? Que ele vai ser de um tipo submit, ou seja, ele vai mandar essa informação para algum lugar. Quando a gente for fazer a codificação de implementação disso, vocês vão ver como é que isso funciona, tá? E a variante primária, que na verdade é só para ele poder ter esse desenho do jeito que está sendo apresentado. Encerrou o formulário, mandei exportar, e o resultado que a gente vê aqui na prática do meu módulo cadastrar é isto aqui, né? Então, essa parte aqui em cima é o menu e essa parte aqui de baixo é o meu componente formulário que eu criei, tá? E o que estaria faltando aqui agora seria ver como é que funciona o lista. O lista na verdade tá o que? Tá, de novo, eu tenho uma estrutura, né? Provavelmente, se a gente olhar o código lá, vai ter a estrutura de uma linha onde eu tenho o menu numa linha, e na outra linha geral, né, que seria toda essa linha aqui, eu tenho esse elemento aqui que vai me gerar uma tabela com informações. Então vamos olhar para o código lá. Então no meu código, saindo aqui do cadastrar, eu vou para o listar. No listar também eu criei com o nome de index, mas no final das contas ele é um componente lista, tá? Componente lista, e eu estou exportando esse componente lista aqui ao final. Como eu já tinha adiantado, se a gente olhar o código dele aqui, ele tem aqui, tem a ideia do container, dentro do container duas linhas, e dentro das duas linhas eu tenho o menu repetidamente e o relatório agora, que seria um outro componente que eu ainda não mostrei, né? E ele está sendo importado aqui de onde? Está sendo importado de componentes / relatório. Fora isso, eu não tenho nenhuma novidade. Eu estou importando o menu, estou importando o container, raw, call, né? E estou importando o relatório. Então, o que nos resta aqui é observar lá dentro dos meus componentes que eu criei, o relatório. Dentro dos meus componentes que eu criei, eu estou utilizando o React, como sempre. Criei uma função chamada relatório, que retorna alguma coisa visual e vai ser exportada para ser chamada externamente depois, ok? Então isso aqui eu estou repetindo porque isso aqui é uma coisa importante, que a gente tenha bastante domínio sobre isso, tá? O que mais que eu posso dizer? Estou usando um componente chamado Table do React Bootstrap, tá? Um componente simples que permite que eu crie
Aqui no caso da minha tabela, aqui, esse size aqui é um size básico para que ele funcione a questão da responsividade, tá? Então eu poderia colocar várias possibilidades de tamanho aqui para ele estar se organizando, e está previsto inclusive organização de tabela diferente para tamanhos diferentes. No caso aqui eu coloquei só um tipo de tamanho, uma organização de tabelas para um tipo de tamanho, e ele vai responsivamente adaptar a todas da forma que for possível, tá? Então aqui ele tem uma tag THEAD, na verdade tem um cabeçalho. O que é esse THEAD aqui? THEAD na verdade é o meu cabeçalho. No meu cabeçalho vocês vão observar o seguinte: no resultado final eu tenho aqui em cima, vocês podem observar que essa parte aqui, onde eu tenho o nome, tenho o e-mail, ele inclusive coloca isso aqui em negrito, né? Então ele entende isso aqui como um destaque diferenciado na hora de apresentar o código. Eu não estou dizendo nada que é negrito aqui, ó. Na prática, no código, não tem nada dizendo que é negrito. Só estou dizendo que eu tenho uma linha, que eu tenho as minhas colunas aqui do read, e ele está colocando tudo isso aqui como em negrito, já faz parte do componente, tá? E o corpo da minha tabela, então o T-body seria o corpo da minha tabela, e dentro do corpo da minha tabela, aqui no caso tá bem, não tem nada dinâmico, a gente vai transformar isso aqui em dinâmico depois, na hora que for fazer o vínculo com a parte da API REST. Então essa tabela aqui vai se tornar dinâmica. A única coisa que acontece aqui, que vocês vão observar, é que eu tenho várias linhas, várias colunas, que são os meus TDs, né? São 3 colunas com as informações, e vocês vão observar que visualmente dentro dessa estrutura aqui, o que a gente tem é uma espécie de coloração diferente para tornar isso mais amigável, mais organizável e visualmente mais atraente para o usuário, tá? Isso aqui quem faz é o componente, não sou eu que defini nada disso. A única coisa que a gente vai fazer vai ser dizer que eu estou usando esse componente table e usando os elementos que ele previu lá de linha, de coluna, de cabeçalho da minha tabela e tudo mais, tá? Então aqui, o que eu estou mostrando para vocês agora é basicamente como eu estou organizando meus componentes e como eu estou buscando componentes visuais externos. Como eu vou tornar isso aqui dinâmico, vai ser no próximo vídeo, tá? No nosso próximo passo, ok? Bom, uma vez que isso tudo tá, todos os componentes estão criados, todos os módulos estão criados, é só rodar minha aplicação e o resultado, então, de novo, é esse aqui. Então, o que a gente viu dentro desse vídeo, a gente viu como utilizar, né, os componentes no React, como utilizar componentes externos, como criar componentes de uma forma bem básica. Tem outros elementos importantes que a gente precisa explicar aí com relação ao React na hora dos componentes, mas isso eu vou mostrar em um segundo momento. Nesse primeiro momento a gente concentrou apenas na questão de exportação do componente e como eu devo renderizar ou como eu devo retornar essa informação de uma forma a tornar disponível para minha aplicação, tá? Depois a gente vai, no próximo vídeo a gente vai estar trabalhando com outros conceitos aí, conceito de propriedades, conceito de estado, que são importantes para que eu torne isso dinâmico. Nesse momento eu estou trabalhando de uma forma bastante estática, mas o que eu queria que vocês entendessem seria o conceito de componentes, conceito de reaproveitamento de componentes. Então eu estou reaproveitando componentes em 2 momentos aqui, né? Estou reaproveitando um componente que eu mesmo criei, que é o de menu, e dentro desse componente estou usando componentes que eu estou reaproveitando de uma API chamada React Bootstrap. Poderia ser outra API? Poderia. O resultado seria um pouquinho diferente, a forma de usar poderia ser um pouquinho diferente, mas existe documentação que nos auxilia a trabalhar com isso. Então, nesse vídeo, nesse primeiro passo, que eu gostaria que vocês compreendessem justamente é isso, tá? Entender a questão das rotas, entender a questão dos componentes, módulos aqui foi uma coisa que é organização minha, mas vocês poderiam estar trabalhando com isso também. Então, o nosso primeiro objetivo foi alcançado, que é entender como está estruturada uma aplicação básica, que é bastante básica, tá? Na parte de componentes relativa à parte visual do meu front-end. A gente tem um próximo passo agora, que é trabalhar isso e tornar isso dinâmico, ou seja, poder preencher, né? Poder vir aqui, preencher esse cadastro salvar, e eu vim aqui na minha listagem e conseguir ver esse resultado daquele código que foi cadastrado disponível aqui para mim. Isso vai tornar a minha aplicação
de fato funcional, de fato dinâmica. E o terceiro passo, para a gente encerrar esse vídeo, é tornar isso aqui PWA. Se a gente observar aqui é o seguinte, ó, vou chamar o meu barra só para a gente ver o resultado. Tá executando. Se eu disser que isso aqui está offline, talvez não funcione mais. Isso aqui é um teste que eu vou fazer agora sem ter muito... Por quê? Ó, ele deu um erro, porque a minha aplicação não está pronta para rodar de forma offline, que é talvez a principal característica de uma aplicação PWA. Tá? Se eu tornar meu browser online, ele vai conseguir acessar novamente. Então tudo isso, na verdade, são dicas até. Tornar offline, tornar online, eu consigo fazer isso no próprio browser usando essa ferramenta aqui, que é a minha ferramenta para desenvolvedores do Google Chrome, tá? Então eu consigo já simular algumas situações aqui para garantir que a minha aplicação vai funcionar do jeito que eu quero mesmo. O que vai funcionar offline, o que não vai funcionar offline, né? E isso eu já vou estar caminhando para o PWA. Beleza? Então, obrigado aí por assistir até agora e até a próxima.